Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Crislaine. Estou aqui hoje para nós conversarmos um pouquinho a respeito da nossa disciplina, Língua Portuguesa e Literaturas, aí para a segunda séries C, D e E. Muitos de vocês ainda não me conhecem pessoalmente, então me apresento de novo, já tinha me apresentado assim que eu retomei as aulas, né, com vocês, mas prazer, meu nome é professora Crislaine. E hoje nós vamos ver aí um apanhado das aulas do Centro de Mídias. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? É uma revisão, né, das aulas do Centro de Mídia, de 11 de agosto a 1º de setembro. Então, aqui eu vou fazer um apanhado geral do que foi trabalhado de forma mais específica no Centro de Mídias. Nós vamos falar então sobre as escolas literárias que foram abordadas aí nas aulas do Centro de Mídias, que foi o simbolismo, o parnasianismo e o início do realismo. E também nós temos aqui nessa aula as instruções para a terceira atividade de língua portuguesa do terceiro bimestre. Então, antes de tudo, vamos relembrar um pouquinho como fazer para acessar as aulas do Centro de Mídias. Lembrando que aqui é uma revisão rápida para sanar algumas dúvidas que vocês possam ter. A aula completa, inclusive com a indicação das atividades que devem ser feitas no caderno do aluno, que vocês já receberam também, né? Retiraram na escola semana passada, ou ainda estão retirando, né? Mas todas as instruções para as atividades referentes ao caderno do aluno e a aula de uma forma mais, uma abordagem mais profunda foram feitas durante as aulas do Centro de Mídias. Então, só para a gente relembrar, como que vocês podem acessar as aulas? Então, nós temos aqui, primeiro, o app do Centro de Mídias. Vocês podem baixar tanto na Apple Store quanto na Play Store. Lembrando que os dados são patrocinados, então mesmo que vocês não tenham internet Wi-Fi, vocês podem utilizar, que vocês não vão gastar a internet de vocês. Se não conseguiu, vocês podem entrar no YouTube, certo? Digitar CMSP segunda série, e aí vai abrir o canal referente à segunda série do ensino médio, que é esse aqui. Vocês podem ver que tem aula de todas as disciplinas, tá? Que lógico que eu não coloquei a página inteira, mas assim que vocês acessarem, vocês vão ver. Normalmente também com as atividades eu tenho mandado o link das aulas, né? Que são referentes, as aulas referentes àquela atividade. Mas se vocês ainda não viram, podem entrar no YouTube, digitar CMSP segunda série, que vocês vão encontrar todas as aulas. Estão por ordem de postagem. Então, estão das aulas mais recentes para as aulas mais antigas. E aí não tem uma pastinha para cada disciplina, tá? Mas só vocês olharem e verem qual que é a disciplina que vocês não conseguiram assistir e clicar na aula. Lembrando que aqui passa aula ao vivo no finzinho da tarde, né, começo da noite, e ao mesmo tempo essa aula ao vivo que passa no Centro de Mídias, no aplicativo, passa também no YouTube. Aqui nós temos o site do Centro de Mídias, então aqui vocês vão encontrar em programação, toda a programação semanal e diária do Centro de Mídias, além da programação de aulas para o Enem. Então estão acontecendo aulas também aí como vamos considerar um reforço, né, para o Enem. E também acontece um curso de inglês aos sábados. Vocês também têm acesso a toda essa programação aqui no site do Centro de Mídias. Também, se vocês tiverem alguma dúvida, dificuldade de acesso, vocês têm como mandar mensagem nesse site para tirar essa dúvida, certo? Além disso, vocês têm todo o material de orientação, como fazer para entrar no Centro de Mídias. Vocês também têm aqui toda a organização da semana, horários também das atividades, das reuniões dos professores, tudo isso, se vocês quiserem saber, tudo isso tem aqui na programação do Centro de Mídias. Isso relembrando, né, que isso vocês já sabem. Além de tudo, tem os canais que passam as aulas, tá? Porque além do Centro de Mídias e do YouTube, tem os canais de televisão que também televisionam aí as aulas do Centro de Mídias.
Posto isso, vamos entrar na nossa disciplina em si. Então, nas primeiras aulas do Centro de Mídias, ali de 11 de agosto, ele relembrou um pouquinho que é literatura, que vocês devem ter estudado aí na primeira série do ensino médio, mas foi feito aí nós relembramos um pouquinho aí desse conceito nas aulas no Centro de Mídias. Então, o que é a literatura? Primeiramente, ela é uma manifestação artística. Assim como o teatro, dança, música, a literatura também é uma manifestação artística e cultural. Além disso, ela também, por ser uma manifestação artística, ela tem aí uma função de comunicação, uma linguagem comunicativa e criativa, assim como todas as manifestações artísticas. E é a manifestação artística que usa as palavras para criar arte. Então a gente pode falar que a literatura é a arte das palavras. Assim como um pintor utiliza tinta e pincéis para fazer a sua arte, na literatura nós utilizamos a nossa matéria-prima, é a palavra. E aí, seguindo a ordem do que foi abordado ali no Centro de Mídias, nós vamos falar um pouquinho de um autor chamado Augusto dos Anjos, que foi a primeira coisa que eles falaram, né? Primeiro tema ali na aula do dia 11, foi abordado no Centro de Mídias. Então, Augusto dos Anjos nasceu em 1884 e faleceu em 1914. Ele era um poeta paraibano, considerado pré-modernista, certo? Então, ele se encaixava ali na escola literária pré-modernista, mas ele tinha raízes simbolistas, que o simbolismo nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Nós costumamos dizer que a escola literária pré-modernista não tem uma característica única, tá? Ali dentro dessa escola literária pré-modernista, nós temos escritores como Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, que são escritores que não se encaixavam nem na sua antecessora, que é o simbolista, e nem eram modernos o suficiente para se encaixarem no modernismo. Então, nós consideramos eles aí pré-modernistas. E o Augusto dos Anjos, mesmo sendo pré-modernista por conta da forma que ele escreve, né, dos vocabulários, das palavras que ele utiliza, mas a estrutura dos poemas dele ainda eram muito simbolistas. E aí a gente vai ver um pouquinho o que isso significa um pouquinho mais para frente. Ele era formado em Direito. Ele mesmo se intitulava um cantor de tudo que é morto. Como assim? Ele falava muito de coisa triste, de tristeza, que as coisas dão errado e que nada dá certo, e que nós somos simplesmente seres químicos que vão sumir. Com a morte, a gente acaba sumindo, desaparecendo, a gente vira nada. Então, ele era bem pessimista. Por isso que ele mesmo se intitulava cantor de tudo que é morto. O vocabulário dele, como eu adiantei, era mórbido e muitas vezes até vulgar. Podem ver que eu utilizei aqui o símbolo do carbono, tá? Por quê? Porque o Augusto dos Anjos utilizava muitos termos químicos e científicos dentro dos seus poemas. Além de um vocabulário bem triste, bem mórbido e às vezes beirando aí ao vulgar. Ele tem apenas uma obra, que é chamada Eu. Essa obra depois foi reeditada e lançada novamente, Eu e Outros Poemas. Mas a única obra dele mesmo que nós temos, o único livro, intitula-se Eu. Nós vamos ver agora como que se aplica esse vocabulário vulgar, essas características do Augusto dos Anjos dentro da sua poesia. Então, eu vou ler aqui com vocês um texto dele, um poema dele chamado Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera.
Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que te apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, nós podemos ver aqui que ele utiliza, sim, um vocabulário meio mórbido, né? Vocês podem perceber que ele fala aqui que ninguém viu o enterro, né, da tua última quimera, que só a ingratidão ficou perto dessa pessoa, só a ingratidão foi companheira inseparável dessa pessoa. Então, ele fala aqui também que você tem que se acostumar à lama que te espera. Você tem que se acostumar com as coisas ruins que estão te esperando. Então, ele é bem negativo. Vocês podem perceber que ele também utiliza aqui muita palavra escarro, ele utiliza essas palavras um pouco que são consideradas um pouco vulgares. Aqui a gente não tem tantos termos químicos que ele utiliza bastante, né? Mas nós temos também essas palavras que beiram a vulgaridade. E vocês podem perceber nos dois últimos versos, na verdade, nesses três últimos versos, nessa última estrofe aqui do soneto que ele criou, como ele era bem pessimista, né? Então ele fala: se alguém causa ainda pena a tua chaga, então se sua dor ainda causa pena em alguém, você tem que apedreja essa mão vil que te afaga. Então você apedreja a mão da pessoa que está te dando carinho, mas essa mão não é uma mão carinhosa, é uma mão vil, então é uma mão, né, que está ali, a gente pode dizer, na falsidade com a pessoa, né? E escarra nessa boca que te beija, então a pessoa vai dar um beijo, a outra, olha que coisa bem nojenta mesmo, né? Uma coisa bem pessimista do Augusto dos Anjos. Depois que foi trabalhado esse autor, o Augusto dos Anjos, né? As aulas do Centro de Mídias entrou nas escolas literárias em si, tanto parnasianismo, simbolismo e realismo. E aí, para a gente relembrar o que são essas escolas literárias. Então, as escolas literárias foram uma maneira que os estudiosos encontraram para dividir, né, para fazer uma divisão da literatura. Como assim essa divisão? Seguindo aí as características apresentadas nas obras, nos autores. Então, a gente pode perceber que existem tendências. Vamos pensar em hoje em dia. Existem tendências, certo? Vamos pensar nas tendências musicais. Houve uma época que a moda era você ouvir rock nacional, por exemplo, né? Aí década de 80, comecinho da década de 90, as músicas que bombavam nas rádios, que hoje em dia acho que vocês nem ouvem mais, né? Ouvem mais pelas plataformas de streamings musicais, mas na época que bombava nas rádios era o rock nacional, nessa década de 80. Hoje a gente pode ver que o que bomba bastante é o sertanejo universitário, nós temos aí o funk também, vez ou outra vem algum outro ritmo que toma aí as paradas de sucesso, depois vem um outro ritmo, e assim com as escolas literárias também. Você organiza os autores e as obras de acordo com as características. Lembrando que hoje em dia nós temos pessoas que escrevem com as características do romantismo, por exemplo, hoje a gente já está numa escola contemporânea, né? Nem mais moderna, nós já consideramos contemporânea. Nós temos sim, né, escritores que ainda escrevem daquela forma romântica, nós temos escritores que escrevem de uma forma realista, porém, as escolas literárias têm essa divisão porque naquele determinado período a maior parte dos escritores escreveram de uma forma bem parecida. Foi um movimento e não só brasileiro como mundial. Por isso que existe essa divisão. Não que o modernismo, na verdade, não que o realismo tenha acabado em 22 com a entrada do modernismo, não. É que foi caindo, foi acabando aquele hype, né? Aquele momento de glória daquela escola literária, foi dando abertura para uma outra. E normalmente a escola literária
seguinte sempre vai contra a anterior. Então, a gente tem um pouquinho dessa ruptura, né? Mas é por isso que existem essas escolas literárias, porque é uma divisão para a gente conseguir entender melhor as características de cada época. Bom, relembrado o que são as escolas literárias, eu vou mostrar agora para vocês a linha do tempo das escolas literárias, que vocês já devem até conhecer, tá? Então, nós começamos aqui com o trovadorismo. Lembrando que nós acabamos seguindo, né, muita a corrente literária portuguesa. Até nós começarmos com literatura realmente brasileira, a gente seguia muitas correntes literárias portuguesas, tá? Então aqui nós temos o trovadorismo, o humanismo e o classicismo, certo? Que são escolas literárias portuguesas, na verdade, né, aconteceu ao redor do mundo, em outros países também, mas foram trazidas e nós acabamos tomando conhecimento, porque são correntes literárias portuguesas que o seu estudo faz importante para que nós entendamos também o que deu origem à nossa literatura tipicamente brasileira. Provavelmente vocês estudaram essas escolas na primeira série do ensino médio, comecinho da segunda série. Depois nós temos aqui o quinhentismo, certo? Aqui o quinhentismo já é a primeira escola literária feita no Brasil. Percebam que não é uma escola literária tipicamente brasileira, e sim uma escola literária feita no Brasil. Por quê? Porque ainda era a criação dos portugueses, tá? Mas eles já criavam em solo brasileiro. Aqui vocês podem ver que começou em 1500. Então, eles já criavam, já escreviam em solo brasileiro. Aqui entra a carta de Pero Vaz de Caminha, os textos dos jesuítas, que eles utilizavam para catequizar os índios, que eles utilizavam também os sermões para catequizar esses índios, também para mandar informações para Portugal. Então, aqui começa a primeira escola literária feita no Brasil, porém ainda feita por portugueses, tá? A mesma coisa o Barroco, a gente tem aqui a Escola Literária Barroco, também é uma escola literária que já acontecia no Brasil, porém ainda feita por portugueses, tá? Mesma coisa o Arcadismo, certo? Também era uma escola literária que já tinha aqui no Brasil, mas ainda a maior parte das produções eram feitas por portugueses. E aí nós chegamos na escola literária que foi estudada no segundo bimestre, que é o romantismo, tá? O romantismo é a primeira escola literária brasileira, a gente pode considerar. Lembrando, gente, quando eu falo brasileira, não é que aconteceu só no Brasil. Todos esses movimentos literários aconteceram ao redor do mundo, em diversos países. Mas quando eu falo brasileira, é a primeira escola literária que brasileiros produziam, tá? Não eram somente portugueses que vinham para cá produzir essa literatura. Brasileiros já escreviam coisas que se enquadravam no romantismo. Então, como a gente viu, o romantismo era dividido em 3 fases, certo? Nós estudamos isso bastante aí no segundo bimestre. Então, nós temos aí a subjetividade, o sentimentalismo, nós temos a segunda fase do romantismo, que é a fase do mal do século, os poetas morriam jovens de tuberculose e eles idealizavam a mulher perfeita. Nós temos aí a figura do índio, né, sendo romantizada como um herói nacional. E essa escola nós estudamos bastante no segundo bimestre. Aí eu trago para vocês as 4 escolas que nós vamos ver nesse terceiro bimestre. No centro de mídias, eles começaram falando do parnasianismo, depois eles falaram do simbolismo e depois do realismo, e ainda irão abordar aqui a questão do naturalismo, tudo bem? Então, eu vou seguir a ordem deles, das aulas do centro de mídias. Se nós fôssemos seguir a ordem cronológica mesmo, realismo, naturalismo e parnasianismo aconteceram juntos, né? As 3 escolas literárias aconteceram juntas. O simbolismo veio um pouco depois.
Aqui, essas duas escolas literárias são voltadas para a poesia e essas duas escolas literárias são voltadas mais para a prosa, para os contos, romances e novelas. Então, vamos começar falando um pouquinho do parnasianismo, certo? Então, ele aconteceu no século XIX, ele é contemporâneo, como eu falei, ao realismo e naturalismo. Realismo e naturalismo mais voltado para a prosa e o parnasianismo voltado para a poesia. É uma escola literária que tenta observar o mundo de uma forma bem objetiva, então eles tentam não deixar a poesia ser influenciada pelo o subjetivismo que nós temos, né? Então não é falar de sentimentos, que são coisas subjetivas, e sim observar o mundo de uma forma objetiva. Eles têm um rigor formal na escrita muito grande e o uso de palavras extremamente rebuscadas, que ousamos dizer que talvez nem as pessoas da época conseguiam entender o que era 100% o que era escrito. A gente pega textos antigos e às vezes é difícil de entender porque não é da nossa época. Às vezes você vai para outro estado e já é difícil por conta dos regionalismos, né? Imagina um texto de 200, 300 anos atrás. Mas nesse caso, no parnasianismo, é que eles usavam até para a época, as palavras eram rebuscadas demais. Então aqui a gente fala que essa escola literária era a arte pela arte. Pelo menos assim, minha humilde opinião, a arte serve para passar uma informação importante, para mostrar a cultura de um local, ela serve para sensibilizar as pessoas. E os parnasianos não acreditavam nisso, eles acreditavam na arte pela arte. Então o poema tinha que ser bonito, bonito de se olhar e bonito de se ouvir. Não importa se você está descrevendo um vaso, se você está descrevendo a mobília da sua casa. O sentimento não é importante, e sim a boniteza do texto, isso que é importante. Por isso são considerados poemas um tanto quanto vazios. Às vezes eles até passam um sentimento aqui, um sentimento ali, mas eles são considerados um pouco vazios, porque eles falam de coisas que não são tão objetivas que às vezes não trazem um sentimento para nós. Quando a gente fala de sentimento, não é só amor, viu, pessoal? Nós falamos de todos os tipos de sentimentos. As pessoas acham que poesia só fala de amor. Não. Sentimento de revolta, de tristeza, angústia, qualquer sentimento. Posto isso, nós vamos falar um pouquinho aí de um dos principais autores parnasianos, que é o Olavo Bilac, bem rapidinho. Ele nasceu em 1865, faleceu em 1918. Ele é o autor do Hino à Bandeira, não sei se todos conhecem, mas ele que foi o autor do Hino à Bandeira aí do nosso país. E a primeira obra que ele criou foi a obra Poesias, é o primeiro livro dele. E aí eu peguei um poema dele a respeito da língua portuguesa. Olha que interessante. Por mais que eu também seja apaixonada pela língua portuguesa, ele escreveu um poema para a língua portuguesa, né? Vocês podem perceber que é um soneto, né? Nós temos aí 4 estrofes, 2 com 4 versos, 2 com 3 versos, que é uma das formas mais rebuscadas de escrita, é o soneto, na época era considerado, né? E ele utilizou essa técnica para escrever. Vocês vão perceber durante a leitura como que ele utiliza palavras bem rebuscadas. Então, língua portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos revela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e a rolo de saudade da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano lar. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho.
Então, podem perceber que aqui ele passa um sentimento de amor para a língua portuguesa, mas se você for pensar, é algo muito objetivo, né? Ele não está falando nada de um sentimento de amor para alguém, ou de raiva, ou de alguma tristeza que ele esteja passando. Ele pegou algo que é objetivo, a língua portuguesa, e escreveu um texto a respeito dela. Olavo Bilac, mesmo sendo parnasiano, tem ainda alguns poemas que são um pouco mais subjetivos do que os outros escritores parnasianos. Então, depois de vermos um pouco aí do parnasianismo, nós vamos falar um pouco do simbolismo. Ele surge na França no final do século XIX. Ele propõe um resgate de símbolos, então as palavras são símbolos que vão fazer resgates da subjetividade do subconsciente de quem está lendo. O poema é musical, então ele tem a métrica certa, né? A métrica que é o tanto de sílabas, né, que tem no verso. Então ele tem uma métrica certa, as palavras são escolhidas de forma que as rimas também deem essa musicalidade para o poema. E eles são o contrário dos parnasianos, né, que eram objetivos. Aqui eles querem primeiro sentir e depois pensar. Então, o sentimento vem antes da razão. E aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de um dos escritores, né, simbolistas mais importantes da época. Vamos falar um pouquinho aqui do Cruz e Souza. Então, Cruz e Souza nasceu em 1861 e faleceu em 1894. Ele era filho de escravos alforriados. Por conta disso, ele sofreu muito preconceito racial. Nós estamos vendo aí na televisão, né, que isso infelizmente melhorou um pouco, mas está longe de ser o ideal, infelizmente. Então, ele era alvo de preconceito racial desde a infância. E ele foi impedido por ser negro de assumir um cargo de promotor, apesar de ter sido nomeado. Olha isso. Então, ele não pôde assumir um cargo pura e simplesmente por ser negro, mesmo mostrando que poderia, mesmo mostrando que era capaz, por ser negro, ele não conseguiu assumir. Olha que coisa triste, né? E ele, por conta de todo esse preconceito, ser filho de escravos alforriados, ele dedicou-se à causa abolicionista. Os estudos dele foram custeados pelo ex-dono, né, se assim a gente pode dizer, o ex-dono da mãe dele, então por isso que ele teve aí a oportunidade de estudar. E aqui eu trouxe um poema do Cruz e Souza para nós analisarmos. Sonho branco. De linho e rosas brancas vais vestido, sonho virgem que cantas no meu peito. És do luar o claro Deus eleito, das estrelas puríssimas nascido, por caminho aromal enflorescido, alvo sereno, límpido, direito, segues radiante no esplendor perfeito, no perfeito esplendor indefinido, as aves sonorizam teu caminho, e as vestes frescas do mais puro linho, e as rosas brancas dão-te um ar nevado. No entanto, ó sonho branco de quermesse, nessa alegria em que tu vais, parece que vais infantilmente amortalhado. Então vocês percebem que aqui ele traz um sentimentalismo maior. Vocês percebam também como as palavras aqui são utilizadas como símbolo para resgatar sensações do subconsciente. Então, os poetas simbolistas utilizavam muito o recurso de sinestesia, tá? O que é a sinestesia? É você escrever coisas que trazem sensações dos 5 sentidos. Então, por exemplo, quando ele fala que os pássaros vão sonorizando o caminho da pessoa, ele aguça aí, né, os nossos ouvidos. Quando ele fala do aroma das flores, isso também vai aguçando, vai trazendo lembranças no nosso subconsciente. A sinestesia é quando a gente utiliza as palavras para falar de coisas ligadas aos nossos 5 sentidos. Então, eles utilizam muito isso também, justamente por acreditarem que a palavra é um símbolo.
e ela tem que mexer ali na nossa subjetividade, no nosso subconsciente. E aí, agora, depois de falar do parnasianismo e do simbolismo, nós vamos aqui para a última escola literária desse resumo, que é o realismo. Eu trouxe esse GIF aqui para vocês porque é justamente isso que o realismo propõe, é esfregar a realidade na nossa cara. É justamente isso como o nome diz. Então, meu bem, você quer a realidade? Está aqui a realidade. É justamente isso que eles pregam, né? Então, o realismo, ele tem como marca inicial o livro Madame Bovary, em 1857. Então, esse livro é muito bacana e depois nós vamos ver até aí um livro que se assemelha a Madame Bovary, um livro chamado Primo Basílio. Vocês já devem ter ouvido falar. Madame Bovary é justamente esse marco inicial, por quê? Porque a Madame Bovary era justamente uma daquelas mocinhas do romantismo que a gente fala, que sonhava com amor sincero, casamento perfeito, seu final feliz de conto de fadas de princesa da Disney. Era justamente com isso que ela sonhava. E aí já tem uma quebra de expectativa porque ela casa logo no início do livro, assim, em meados do livro ela já casa. Aí você fala, opa, é a mesma coisa de você assistir um filme, aqui eu pego como exemplo o Psicose, que a mocinha foi morta no começo do filme. Aí você fala, opa, mas peraí, o que está acontecendo? Então, Madame Bovary deu esse choque de realidade também nas pessoas e mostrou que o casamento, infelizmente, não é o final feliz, igual das princesas da Disney hoje em dia, né? Também já estão mudando isso. Ela vê que o casamento não trouxe felicidade e aí ela começa a trair o seu esposo e aí vai desenrolando a história. E isso era completamente inadmissível na escola literária ali no romantismo, né? Não imagina, o amor é para sempre. E aqui a Madame Bovary já traz esse choque de realidade para nós, né? Como eu disse, é uma oposição ao romantismo, então normalmente a escola seguinte vai contra o que pregava a escola anterior, né? Então era objetivo, trazendo cenas e situações de forma direta. Então o que eu falei aqui, que é a realidade toma realidade. O caráter das obras é muito descritivo, então, por exemplo, você pega o Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, ele descreve, ele usa nomes de ruas que realmente existem, ou existiam na época que ele escreveu, ele descreve muito bem a casa, a forma dos personagens, né, o jeito, o estilo dos personagens é bem descritivo. Às vezes fica cansativa a leitura por isso, né? Um texto muito descritivo às vezes acaba cansando, mas são obras assim, as obras realistas, principalmente de Machado de Assis, são maravilhosas. Análise dos traços das personalidades e da psique das personagens, é o que eu acabei de falar acima, né? Então, além de descrever, ele faz uma análise. Tem um tom crítico sobre as instituições e a sociedade, sobretudo a elite. Aqui, Machado de Assis escrevia muito sobre a elite brasileira daquela época, né? Então, ele critica muito já o que existe, infelizmente, até hoje, né? A corrupção, e outras coisas também que existiam já naquela época, que infelizmente perduram hoje em dia. A questão política, ele fala muito também, né? Exibição de falhas de caráter, derrotas pessoais e comportamentos duvidosos. Então aqui ele fala muito das falhas de caráter das pessoas, né? Na hora de descrever, ele fala muito desse caráter duvidoso. Derrotas pessoais, você pode ver que no Memórias Póstumas de Brás Cubas já começa o autor, o escritor do livro, o narrador do livro já começa morto. Então a gente vê que alguma coisa não deu certo aqui no meio do caminho, né? Interesse em incitar questionamentos no público. Machado de Assis fazia muito isso. Hoje em dia, na linguagem cinematográfica, a gente fala de quebra da quarta parede. Quem assistiu os filmes do Deadpool sabe que ele faz muito isso. Então, ele para e conversa conosco, né? Nós que estamos lá no cinema ou em casa assistindo o filme dele, ele para e conversa conosco. E dentro dos livros do Machado de Assis, ele faz muito isso. O narrador
para de narrar a história para conversar com o autor. O tempo inteiro ele fala, você que está lendo esse livro, você que está lendo essa obra, ele faz isso o tempo inteiro dentro do livro. Valorização da coletividade, valorização dos conhecimentos científicos propostos em teorias como darwinismo, socialismo utópico e científico, positivismo e evolucionismo. Então, eles acreditavam muito aqui na ciência, né? Enfoque em temas contemporâneos e cotidianos, já que é realismo e você vai jogar a realidade na cara da pessoa, você tem que falar dos temas contemporâneos e cotidianos. Eu acho que o Machado de Assis só não esperava que os temas contemporâneos a ele seriam tão contemporâneos a nós também, né? E na literatura desenvolveu-se mais intensamente na prosa e no conto, que foi o que eu falei para vocês. Não foi poesias realistas, são raríssimas de encontrar. Então você tem contos, novelas e romances realistas. E tem um caráter de denúncia social. Por mais que tenha uma ironia muito grande, principalmente nas obras do Machado de Assis, não deixa de ter um caráter de denúncia social. Bom, pessoal, então até dia 1º de setembro foi isso que foi visto nas aulas do Centro de Mídias. As aulas após 1º de setembro já tem, se eu não me engano, 2 no canal do YouTube, tá? Do Centro de Mídias aí para a 2ª série do ensino médio. Ela já fala um pouquinho mais do que nós vamos falar nas nossas próximas aulas, que é sobre o Machado de Assis, que ele é um escritor brasileiro tão importante que merece aí uma aula só para ele, ok? Então, esse foi o intuito dessa aula, relembrá-los do que foi passado nas aulas do Centro de Mídias. E agora eu vou deixar aqui as instruções para a atividade, terceira atividade do terceiro bimestre. Pessoal, lembrando, quando nós postamos atividades lá, hoje as instruções estão em forma de vídeo, mas quando a gente posta as atividades lá, normalmente lá no Classroom, a gente escreve as instruções do que é para ser feito. O que eu tenho percebido as pessoas não têm lido. As últimas atividades, como eu enviei em formato de Google Forms, na verdade, Google Forms, as pessoas estão clicando no link, respondendo, não estão reassistindo as aulas. Eu espero que já tenham assistido, porque normalmente coloco o link da aula. Pro, como que você sabe disso? Porque eu posto em meia hora, tem gente que já respondeu, não deu tempo de fazer revisão, né? Então, leiam as instruções, porque só nesse terceiro bimestre acho que eu já tive que devolver 3, 4 vezes para a mesma pessoa a atividade, porque as pessoas não leram as instruções. As instruções não estão lá de enfeite, né, pessoal? Então, é para vocês lerem e se tiver alguma dúvida, entre em contato para a gente não ter que ficar devolvendo atividade para vocês refazerem, tudo bem? Lembrando também que as atividades que são passadas lá nas aulas do Centro de Mídia é para ser feita no caderno do aluno, certo? Então, vocês receberam o caderno do aluno e é para vocês desenvolverem as atividades que o professor passa lá no caderno do aluno. Se não tem espaço na apostila, ele mesmo fala, escreva no seu caderno, tudo bem? Façam no caderno do aluno, que vocês sabem que a gente marca depois uma data para vocês devolverem essas atividades. E a atividade que eu vou passar para vocês agora chama-se Perfil nas Redes Sociais. Foi também uma atividade que foi solicitada lá no Centro de Mídias, né? O professor deu a ideia e eu resolvi aceitá-la e passar para vocês. Então, vocês vão escolher um escritor parnasianista ou simbolista, não é para escolher nenhum realista, porque o realismo a gente ainda vai continuar as aulas, certo? É um escritor parnasianista ou simbolista que não tenha sido abordado nesse resumo, então não pode ser o Cruz e Souza e nem o Olavo Bilac, porque esse eu já falei para vocês. O intuito dessa atividade é que vocês estudem a respeito do contexto histórico, a respeito do autor, a respeito das obras. Não teria lógica pedir uma coisa que já foi passada para vocês, tanto aqui quanto no Centro de Mídias, tá? Então, vocês vão escolher um escritor
ou parnasianista ou simbolista, que não tenha sido abordado nesse resumo e nem no centro de mídias, e você vai criar um perfil nas redes sociais para ele. Ai, pro, perfil fake é crime, a Pro sabe? Então, vocês não precisam criar um perfil verídico nas redes sociais. Vocês vão desenvolver uma montagem. Sabe quando a gente clica lá no Facebook no nosso perfil, ou lá no Instagram também tem o nosso perfil, tem lá na nossa bio todas as informações sobre nós, enfim. E outras redes sociais que eu já tô meio velhinha e provavelmente não conheça, mas eu entendo que todas têm esse perfil, certo? Então, vocês vão criar uma montagem simulando o perfil desse autor que vocês escolheram, ou parnasianista ou simbolista, certo? Vocês vão colocar fotos, informações pessoais, informações referentes à escola literária que ele pertence, tá? Então, qual que é a ideia aqui? No mínimo, o perfil deverá conter uma foto do autor, o nome do autor, data de nascimento, cidade de nascimento, interesses. Ai, como que eu vou saber o interesse desse autor? Estudando a biografia do autor, você vai saber o que era o interesse daquele autor, o que ele estudou, o que ele queria ter estudado e não conseguiu, e também pelo histórico da escola literária, você consegue saber mais ou menos quais eram os interesses desse autor. Principal obra, citar lá a principal obra, formação acadêmica, escola literária que pertence. Então, no mínimo, o seu trabalho tem que conter essas informações. Se você quiser colocar mais informações, ótimo, mas no mínimo precisa ter essas informações aqui. Então, você pode soltar sua imaginação. Você pode criar uma montagem utilizando aplicativos de celular ou no seu próprio caderno, tá? O envio dessa atividade deverá ser feito via Google Classroom, tá? Eu vou postar essa aula aqui já como atividade, então vocês vão entregar essa atividade que eu estou solicitando no link dessa aula aqui no Classroom, tá? Anexe o arquivo da montagem ou tire uma foto legível da atividade feita em seu caderno. Pro, não tenho como fazer a montagem no computador. Faça no seu caderno, faça bem feito, né? No lugar da foto, tenta fazer um desenho do autor, certo? Tenta reproduzir o layout da página da rede social. Então, o Facebook é azulzinho, tenta fazer do Instagram, tenta fazer, né? Refazer o layout do perfil da rede social. E manda a foto no Google Classroom, tudo bem? Então, gente, era isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco mais texto do que eu imaginava. Se vocês tiverem dúvida, pode enviar para esse meu e-mail aqui, certo? Ou então me adicionem no Facebook, Prof. Crislane Pimenta, ou então vocês me encontrem lá no Google Classroom, tudo bem? Lembrando, se algum colega não está conseguindo acessar o Google Classroom, vocês podem enviar um resumo dessa aula para o aluno, tudo bem? E aí é só pedir para que ele entre em contato via e-mail comigo, que aí eu vejo uma forma da pessoa devolver essa atividade. Tudo bem? Muito obrigada. Bye, bye. Até uma próxima.